Olá a todos, bom dia. Aqui é o professor Flávio Pedron e dando sequência ao nosso ciclo de conversas matinais, eu gostaria exatamente de trazer um tema para conversar com vocês hoje que foi proposto para dois orientandos meus e que estão desenvolvendo pesquisas acerca dessa reflexão. Conversando com eles, eu propus pensar um pouco acerca do atual cenário da mediação. A mediação é uma ferramenta extremamente importante e, de certa maneira, ela vai ser revitalizada principalmente através das pesquisas do professor Mauro Capelletti, que vai culminar aqui, após as conclusões do Projeto Florença, numa obra extremamente importante para a história do processo, que é o seu acesso à justiça, co-escrito com o professor Brian Gaff. E Capelletti percebe a necessidade de desenvolvermos ondas para abarcar mecanismos alternativos para soluções de controvérsia. O que é importante perceber hoje é que aquilo que para Capelletti representava um mecanismo alternativo, hoje seria mais adequado conversarmos e denominarmos como mecanismos concorrentes para o acesso à justiça. É extremamente importante que nós sejamos capazes de perceber aqui que tanto a mediação quanto a arbitragem, elas são, sim, tão importantes e podem representar mecanismos até superiores em termos qualitativos para a solução de controvérsias que a própria jurisdição. A nossa teoria geral do processo, quando eu digo nossa, eu digo principalmente nós, Brasil, ainda é uma teoria geral do processo muito preocupada com a figura da jurisdição e deixa de observar que esse acesso à justiça, sobre uma perspectiva qualitativa, pode se dar através de verdadeiros modelos multiportas. E, com base nisso, aquilo que tende ainda a ficar um tanto quanto subjugado ou relegado a um segundo plano, está na hora de ganhar cada vez mais um desenvolvimento e uma aplicação prática nas nossas vidas. O advogado hoje, ele tem que ser, acima de tudo, um advogado capaz de compreender que a sua função é solucionar o conflito do seu cliente e não ganhar eventual ação judicial. Quando eu estava na graduação, eu tive contato com uma professora fantástica, um literal aqui, baluarte da inteligência jurídica, mas ela dizia, ela não faz acordo. Ela prefere que o seu cliente perca do que, consequentemente, se submeter a qualquer tipo de acordo ou, consequentemente, se submeter a um tipo de mediação. Ela usava isso como um certo escudo promocional do seu trabalho como advogada. Mas o advogado hoje, ele tem que ter em mente que a estrutura judiciária ela está absolutamente abarrotada e, consequentemente, incapaz de lidar com todas essas questões de maneira absolutamente satisfatória. A concepção tradicional de jurisdição, ela precisa passar, sim, por um procedimento de transformação nas nossas mentes, na reconstrução da teoria do processo. E, por isso mesmo, a gente tem que começar a aprender a olhar com outros olhos, tanto a mediação quanto a arbitragem, como soluções que, para determinados conflitos, podem se transformar em verdadeiras soluções geniais. E o interessante é que a prática da mediação, ela tem que começar a ser incentivada por nós advogados e por nós professores de direito. A gente tem que começar a criar uma classe de profissionais que não seja mais tão beligerante, que seja capaz de perceber que a solução consensual ela pode ser a excelente solução para o seu cliente. E dentro disso, nós vamos ter vários mecanismos para que, principalmente, a partir da teoria dos negócios jurídicos processuais, nós possamos inserir a mediação ou inserir a arbitragem em pactos de direito material que vão favorecer, quando ou se o conflito vier a eclodir, uma solução suficientemente e dinamicamente mais adequada para essa discussão. Por exemplo, pouca gente para pensar que nós poderíamos utilizar os pactos pré-nupciais para inserir neles uma cláusula de non petendo,
Ou seja, essa cláusula de não petendo estabeleceria que os cônjuges, diante de um eventual litígio, antes de judicializar essa matéria, se submeteriam a uma mediação. E aí, nessa cláusula de não petendo, eles poderiam definir aqui os contornos com quais essa mediação pode acontecer. Quem seria o mediador ou que técnica de mediação seria utilizada, quais os objetos que essa mediação poderia ou não poderia abranger e etc. A mesma coisa, isso pode ser pensado para os litígios societários. De vez em quando a gente vai perceber que algumas brigas entre sócios são verdadeiras brigas por conta de questões não patrimoniais e não afetas aos negócios da sociedade. Muitas vezes um sócio tem ou desenvolve algum sentimento de que ele está sendo explorado pelos demais e que ele busca aqui, com aquele litígio, apenas fazer a sua voz aparecer. Isso é extremamente importante, porque a mediação ela é capaz de lidar, talvez muito melhor que a atividade jurisdicional, com um tema que eu já venho tratando em diversas obras, mas principalmente nessa segunda edição lançada aqui, em coautoria com o professor Dierle Nunes e o professor Nathanael Lud, que são o problema dos vieses cognitivos. Ou seja, a mediação ela é capaz, às vezes, de colocar às claras, de tornar explícito, de uma forma muito superior, que a jurisdição pode fazer para as próprias pessoas acerca daquilo que está nas suas mentes. Aquilo que, na realidade, ela não tem consciência e que muitas vezes é o estupim para a formação daquele litígio. E por isso mesmo é que eu volto a insistir na necessidade de aprendermos a conviver e darmos uma dignidade própria, um empoderamento para a mediação e para a utilização da arbitragem para determinados conflitos. Né? A gente tem que parar de acreditar que o Poder Judiciário é capaz de solucionar todos os conflitos. Isso não é nem do ponto teórico viável, nem muito menos do ponto de vista real, pragmático, dado todo o abarroamento que o Poder Judiciário se apresenta no contexto da atualidade. Bom, fica aqui então essa pequena provocação para a gente voltar a conversar sobre esse tema, se vocês quiserem, em um outro momento. Um grande abraço, uma excelente quinta-feira e até a próxima.